Queridos irmãos e irmãs, todos que estão entrando aí conosco ao vivo, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, paz do Senhor Diácono Irmão Fábio, paz do Senhor Evangelista João Von Rondon e todos vocês que aí estão em mais um programa EBD em Família. Hoje, lição de número 5, estaremos tratando um tema essencialmente importante, em especial para a nossa vida atual, para a nossa atualidade, porque vai tratar sobre a sutileza que o adversário tem usado, se utilizando do materialismo e do ateísmo. Pessoas que têm aí a sua base, a sua crença no aqui, nas coisas visíveis e meramente nas coisas materiais, e não reconhecem, não querem reconhecer a majestade criadora do Senhor. Temos aqui a foto da nossa lição de número 5, alguém que está caminhando ali e com algo tapando a sua visão. Então, o ateísta, ou aqueles que agregam à sua vida essa raiz de conhecimento, esse pensamento, eles são como alguém que caminha com uma venda nos olhos, né? E eu quero aproveitar nesta oportunidade, você que está nos assistindo aí, mandar um abraço para você, todos os irmãos de Rolim de Moura, todos os irmãos que congregam conosco ali na Congregação Éfeso, a família Éfeso. Em especial, quero mandar também um alô para os nossos parceiros, Temos aí já agregado pessoas que abraçaram aí este programa e estão investindo os seus recursos. O nosso irmão Valdeci, da SS Refrigeração, ele trabalha aí na manutenção de ar-condicionados. Temos também o Ellison, na Nata Funilaria e Pintura. E temos também o Ricardo Sorvete, nosso irmão presbítero aqui da igreja, que trabalha nessa área. Que Deus abençoe a estes irmãos que estão nos ajudando aí. Tá bom? Lição de número 5. O nosso texto áureo diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente. Olha que riqueza de texto. Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20, Paulo está dizendo que tudo aquilo que se vê, tudo aquilo que é criado, a natureza, ela está dizendo, com a sua forma de organização, com as suas estações, com a organização do mundo cósmico, desse mundo que a gente conhece, o planeta Terra, juntamente com todo o seu sistema, ela proclama que existe um ser divino, então não há desculpa. Então, a verdade prática diz, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas. E aqui está o verdadeiro problema dessas crenças, de um coração que se endureceu, ou endurecido pelo pecado, e de olhos cegados por Satanás. Tá bom? Eu disse em umas aulas anteriores que o adversário tem usado pessoas para propagar pensamentos que não estão dentro dos propósitos de Deus como Criador para as suas criaturas, e assim surgem várias linhas de pensamento contrário à palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o propósito dessa lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. E eu já começo para citar um texto de Paulo que diz em 1 Coríntios 15:19, diz assim, se a nossa esperança como crente, ele está dizendo, para uma igreja em Cristo, se limitar apenas a esta vida terrena, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, esta vida material, aqui agora, ela é temporal. Paulo está dizendo, e se nós limitar ou focar somente nela, somos infelizes, somos miseráveis. Mas nós não fazemos isso. Mas então o princípio materialista moderno, ele não é compatível com a fé cristã. Nós mostraremos nesta lição o perigo da filosofia materialista e ateísta e
como a igreja deve se comportar diante dela. Então dá para perceber que temos aqui uma riqueza de estudo. Se você está aí e deseja compartilhar neste exato momento com alguém que precisa ouvir sobre isso, compartilhe, que vai ser bênção. Adentrando na nossa lição, no tópico de número 1, nós temos aí compreendendo o materialismo e o ateísmo. O primeiro tópico é a compreensão do materialismo e também do ateísmo. O primeiro subtópico, a gente vai falar, o diácono Fábio vai entrar no segundo, e assim sucessivamente estaremos até o final. Diz assim o primeiro subtópico do tópico 1, o materialismo. E o comentarista coloca que é uma doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, doutrina é a regra, é o princípio que norteia um pensamento, uma proposta de alguém. E nesse caso, essa doutrina do materialismo, ela diz que a única realidade que existe é a matéria, não existe nada além da matéria. E nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, do mundo imaterial, das coisas que não se veem. Então, dentro dessa perspectiva, Paulo, ele vai tratar, lá na sua segunda carta aos Coríntios, eu gosto muito desses textos que evidenciam aquilo que a palavra, aquilo que o projeto do Senhor, ele tem para a sua igreja, e ele trata sobre coisas temporais, eternas, sobre coisas materiais e imateriais. E ele vai dizer aos crentes de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, ele diz assim, porque não andamos por vista, mas por fé. Então, dentro desse pressuposto de Paulo, nós percebemos que Paulo está dizendo assim, que nós temos diante da nossa visão coisas que se veem, coisas materiais, mas nós também temos aquela que rege, aquela que vai nos conduzir, aquela que vai nos orientar, as coisas imateriais, a nossa fé, a nossa confiança. Tanto é que Jesus, no capítulo 4, versículo 4 de Mateus, diz, não só de pão vive o homem, ou seja, o homem precisa de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, basicamente, nesse primeiro subtópico, resumindo aqui de forma sucinta, o materialismo é a doutrina que a única realidade que existe para eles é a matéria, e se resume a isto. Diácono Fábio comentando o segundo subtópico, o ateísmo. Muito bem, pastor, a paz do Senhor, a paz do Senhor João, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que eventualmente em um outro momento também poderão nos acompanhar. É um prazer estar aqui novamente, espero que todos estejam bem na paz do Senhor. Então, os dois tópicos aqui, um já comentado pelo pastor Alexandre, trata os dois subtópicos, né? Um trata do materialismo e o outro trata do ateísmo. Ateísmo, por definição, seria a ausência de Deus, a ausência de crença em Deus. Poderíamos parafrasear o conceito nesses termos. Tem o sentido etimológico, mas em essência seria a ausência de crença em Deus. E conforme já foi explanado pelo pastor Alexandre no tópico anterior, o ateísmo, a exemplo do materialismo, ele também nega a realidade espiritual. Ele nega a existência de um Deus. Não é só a negação da existência do Deus cristão, o Deus que nós servimos, o único e verdadeiro Deus, vamos dizer dessa forma, mas nega a existência de qualquer outro Deus. Nós sabemos que existem os deuses denominados com letra minúscula na Bíblia Sagrada. O ateísmo, ele nega a existência de qualquer que seja a divindade. E ele se assemelha a isso com a ideia do materialismo. Na realidade, quando nós olhamos, o ateísmo, de certa forma, ele é um desenvolver da ideia do materialismo. Porque uma vez que nós
ou uma vez que o ser humano, ele acredita que só existe a matéria, que não existe uma realidade espiritual, que só existe o que é material, uma vez que ele tem esta concepção, naturalmente ele vai se conduzir por ideias como a de acreditar que ou de desacreditar na existência de um Deus. Agora é interessante, irmãos, que a nossa lição, o título dela fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. E quando fala de sutileza, e aqui nesse ponto em específico do ateísmo, não está falando em relação a alguém que já professa o ateísmo, ou quando fala de sutileza em relação ao materialismo da mesma forma. Aqui o chamamento para nós aqui é o cuidado que nós, enquanto povo de Deus, que professamos a existência de um único e verdadeiro Deus, subsistente em 3 pessoas, a Santíssima Trindade, na triunidade divina, nós, uma vez que nós professamos esse único Deus, nós não venhamos, com as nossas práticas e as nossas atitudes, viver em conformidade com os ideais materialistas ou ateístas. Porque quando eu, enquanto cristão, eu não me submeto ao que é vontade de Deus para a minha vida, eu não o cultuo de acordo com os parâmetros que Ele estabeleceu para que eu o cultue, por mais que eu professe com os lábios de que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, é possível e com as minhas práticas eu venho a demonstrar que na realidade a minha forma de vida, o meu viver é de alguém que não acredita nisso na sua integralidade. Porque se eu confesso com os lábios, mas se eu não vivo de acordo com a minha confissão, eu estou mais me adequando a ideais materialistas ou ideais ateístas. Então, demonstrar pela vida, pela minha vida e pela sua vida, que nós cremos em um único Deus, nós cremos em um Deus, o Deus revelado na Bíblia, o Deus que a natureza revela, o Deus que está revelado. Se nós cremos nesse único Deus, nós devemos viver de acordo com aquilo que Ele traçou para a nossa vida. Senão nós estaremos nos enquadrando no chamado ateísmo prático. Não é um ateísmo formal porque ele confessa a existência de um Deus, mas é um ateísta prático, porque nas suas atitudes, nas suas obras, a existência desse Deus não é manifesta. Então, o comentador fecha esse tópico falando que a ideia do ateísmo e do materialismo ela é bem antiga, né? Existe uma discussão intelectual no mundo afora, estudiosos que se debruçam sobre esses temas para tentar identificar as raízes, as origens desses movimentos. Mas nós, como conhecedores da Palavra de Deus, e veremos com mais profundidade adiante, sabemos que essas ideias elas são bem antigas, né? A ideia de negar a divindade, elas remetem ao próprio diabo, conforme o comentador coloca no nosso tópico. Nós teremos a oportunidade de tratar sobre as raízes desse materialismo, mas por hora ficamos por aqui. O pastor vai trazer mais um conteúdo para nós. Muito bem, esse primeiro tópico aí, vamos chamar agora um rápido intervalo e voltamos no segundo tópico da nossa lição, as raízes do materialismo e ateísmo.